Salve, salve família tricolor, canal Vamos São Paulo na área, começando mais um giro de notícias com as últimas informações dos bastidores do Morumbi. Mas antes, se você é novo por aqui, eu já te convido para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para você não perder mais nenhum conteúdo que é postado por aqui. Valeu? Então, sem delongas, já senta o dedo no like e bora pro vídeo! No São Paulo, jornalista informa a situação de Luiz Castro com o tricolor. Luiz Castro e seus comandados foram eliminados da Champions League Asiática, fazendo com que o trabalho do treinador fosse colocado em risco. Ainda segundo informações, a equipe comandada pelo treinador, que tem como um dos seus astros o português Cristiano Ronaldo, não estará no Super Mundial de 2025. Com a eliminação do treinador e com os rumores de uma possível demissão, torcedores do São Paulo ficaram entusiasmados com a possibilidade do português chegar ao São Paulo para substituir Thiago Carpini. No entanto, a diretoria do São Paulo continuará apoiando o treinador. O jornalista Jorge Nicola trouxe nesta manhã algumas informações dos bastidores. Bora fechar o vídeo para falar se Carpini corre risco de demissão depois de o São Paulo ser eliminado no Morumbi com mais de 50 mil pessoas. Para o Novo Horizontino, empate 1-1 no tempo normal, derrota nos pênaltis. Conversei na manhã dessa segunda-feira com 2 dirigentes do São Paulo, inclusive um deles estava indo para o Paraguai para o sorteio da Libertadores da América. Essa pessoa mais importante com quem conversei afirmou que o Carpini não será demitido. Por mais que o trabalho não seja bem avaliado pelo torcedor, o Carpini foi alvo de muitas críticas no Morumbi e também nas redes sociais. Por mais que dentro da diretoria do São Paulo exista o entendimento de que o Carpini não deu certo, o presidente Júlio Casares e o seu diretor de futebol, Carlos Belmonte, ainda confiam no Carpini e entendem que vale a pena insistir mais um pouco. Mas, Nicola, o cara não tem experiência em Brasileiro nem Libertadores. Como é que alguém que foi mal no Paulista vai dar certo nessas duas competições? Ninguém no São Paulo tem essa resposta. Mas a avaliação é de que o mercado de técnicos é muito ruim, de que o Carpini ainda tem domínio sobre o grupo e vale a pena insistir mais um pouco. Está descartada a possibilidade de dispensa do técnico, apesar do trabalho ruim. São 14 partidas com 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Os grandes feitos do Carpini nesse ano foram o título da Supercopa, é bem verdade, jogando mal contra o Palmeiras, vitória nos pênaltis, e acabar com o tabu de vitórias do São Paulo contra o Corinthians na Neoquímica. Mas na reta final, São Paulo foi pouco eficiente ofensivamente, foi muito mal defensivamente e cada dia parece mais distante do trabalho do Dorival Júnior. Diretoria pensa um pouco diferente, alega não ter grandes nomes para fazer a substituição e vai dar mais um voto de confiança, mais uma oportunidade para o Carpini. Miller rasga o verbo sobre Thiago Carpini. Não temos treinador. Veja. Torcedor São Paulino, infelizmente nós perdemos em pleno Morumbi diante de 50 mil São Paulinos. Apesar do nosso time ser bom, mas nós não temos treinador. Esse treinador é fraco, ele não é treinador do nosso time para São Paulo. E foi comprovado isso dentro do Morumbi, porque o Novo Horizontino não jogou mal, não. O Novo Horizontino jogou bem, encarou o São Paulo. Mas nós temos o Lucas, nós temos o Rames. E o Rames só entrou porque eu estava lá, inclusive eu, e diante de 50 mil São Paulinos, nós pedimos para o Rames entrar. E ele, por causa dessa aclamação, colocou o Rames no jogo, faltando 20 minutos para acabar o jogo. Então, a partir de hoje, o presidente Casares tem que tomar uma atitude. Esse treinador não pode ficar no São Paulo. O São Paulo tem que contratar um outro treinador do nível do time e do clube. Não tem jeito. Perdão, do time só, porque o clube está acima de tudo. Não dá com esse treinador. E vai começar a Libertadores daqui a pouco. Como é que faz? Sem treinador. Nós entregamos o título paulista, do Paulistão, pro Palmeiras. Porque o único time que podia meter medo no Palmeiras e ganhar do Palmeiras é o São Paulo. Mas porque não tem treinador, nós entregamos pro Palmeiras o título do Paulistão. Porque ninguém vai segurar o Palmeiras agora. Só o São Paulo poderia fazer isso. Só o nosso tricolor tem condição e capacidade para fazer isso. Mas, infelizmente, nós não temos treinador. Infelizmente. A capital São Paulo está de luto. E eu também estou de luto. O presidente Júlio Casares se manifestou após a eliminação do São Paulo. Primeiro, quero agradecer o apoio da torcida que empurrou o time durante todo o tempo. Também gostaria de destacar o empenho dos jogadores, comissão técnica, corpo diretivo e todos os funcionários.
A frustração e a dor de um resultado diferente do que gostaríamos são difíceis para todos nós. Agora é momento de focar no trabalho para a sequência do ano, mesmo sendo só o início de 2024. Já tivemos bons momentos nesta temporada, como a conquista da Supercopa, e precisamos ter a cabeça no lugar. Vamos lutar e seguimos juntos, juntos pelo São Paulo, manifestou o presidente Júlio Casares nas redes sociais. Por enquanto, Arnaldo, nessa linha do que o Vessone está falando, o que temos? O Casares postou lá no Instagram, né, seguimos, estamos chateados, mas vamos aí corrigir. Você tem informações sobre o que a diretoria está pensando nesse momento, não sobre demissão, mas de correção de rota, é o que você tem. E as organizadas apoiando o Carpini, apoiando assim, meio né, com 1000 pés atrás, mas apoiando. Tem uma coisa que difere muito, a coisa acho que mais difere esse momento da temporada atual da temporada passada, quando o Rogério foi bancado depois de perder para o Água Santa. Ninguém suportava mais o Rogério no seu treinamento do São Paulo. Só uma coisinha, rapidinho. Outra defesa ao Rogério. O Rogério tinha alguns desses atenuantes. O time está desfacelado. Tinha 300 caras machucados e tal. É a mesma coisa. E o Carpini falou um pouco sobre isso. Sim, mas no caso do Rogério é o cara que quebrou o joelho. Então, mas algumas lesões, assim como a época do Rogério, também por conta da forma do elenco bem pior. Mas utilizar o elenco. Sim. Do tipo de jogo. Sim. Dos caras se matarem em todo momento. Coisa que mudou na época do Dorival. A grande diferença, Tironi, eu acho que primeiro, o ambiente. Ninguém da cúpula do São Paulo aturava mais o Rogério. Estava totalmente saturado o ambiente. Ele tinha já problemas com os jogadores, Marcos Paulo, Luan, vamos lembrar disso. Nítidos, explícitos. E isso não acontece ainda com o Carpini. Não tem acontecido. Pelo contrário, o que parece, com as lideranças do elenco, ele está... com as lideranças... é o Corinthians afinado. É a mesma coisa. É exatamente o Lázaro. Exatamente. Então, essa é uma grande diferença. A outra, que eu falei e insisto, não tem um técnico bom disponível no mercado. Isso, muitas vezes, não tem o Dorival flanando. Sim. Olha, tô aqui, qualquer coisa. Eu estou atrapalhando bastante, Arnaldo, hoje, né? Não, pode falar. Só um parênteses. A gente conversou isso na carona, a gente vem junto aqui para o Run Sports. Não tem se não procurar. Você fala de brasileiro. Eu entendo o que você está falando, concordo. Isso era a mesma situação na escolha do Carpini. Se procurassem melhor, achavam. E se quisessem ir lá, achavam mais capacitados, mais experientes, mais afins ao que é a temporada e tudo mais. Eu estou dizendo que o Dorival era um nome óbvio. Tinha acabado de sair do Flamengo, campeão de duas coisas, disponível no mercado. Essa figura, um brasileiro disponível no mercado... que pague, né? Foi só pegar. Exato. E só uma... Não, e um dia, né? Dia teria perdido para o Corinthians, o Dorival. Só digamos, uma observação sobre a fala do Lucas. Eu fico... Um monte de gente que... Não precisa ser... Pode ser brasileiro que volta a jogar no país, ou estrangeiro que vem... A tal da carnificina, né? Em relação a treinadores aqui no Brasil, não sei o que lá. O Lucas jogou num time, o Tottenham, na Inglaterra, que chegou a ter 4 técnicos numa temporada. 2 inteiros. O Tottenham troca de técnico. Agora estabilizou pela primeira vez nos últimos 5 anos um técnico na temporada inteira. Não, sem o Lucas. O Lucas nunca jogou num time estável na Inglaterra. Na França ele jogava no PSG. Como é que era técnico do PSG? Durava uma temporada? Não. Então, às vezes se usa uma impressão que alguns clubes... Uma coisa é o Liverpool do Klopp, o City do Guardiola e tal. Sabe quantos técnicos o Bayern de Munique teve no último tempo? Nos últimos tempos, que é o campeão... Então, depende, essa situação não é só... Claro que existe uma... Como no Brasil se joga demais, o técnico está mais exposto. Então, o técnico que ganhou a Supercopa, um mês depois, ele está jogando uma eliminatória de Paulista. E também vale a mesma coisa. Então, tem essas situações, mas eu fiquei pensando, nossa, o Lucas já passou na mão de uns 150 treinadores... tá isso aqui no Brasil, não sei o quê, como se em outros lugares fosse muito diferente, e não é necessariamente diferente. Pegando os times que ele jogou, simplesmente. Tem times que são mais esquizofrênicos na Europa ainda. Só esse ponto. Acho que essa conversa que o
Vessone tá, essa correção de rumo que pode ser simbolizado numa conversa ou conversas, a questão é a seguinte, né, Tironi? Desde a entrevista do Muricy, que a entrevista do Muricy coincidiu com o momento em que o Carpini perdeu um pouco a mão. Campinas, Bragantino. A entrevista do Muricy tem tal riqueza que ela falava do time correndo errado do Caleri e do Arboleda com base no relatório pós-jogo. Você pode ser o jogo contra o Novo Horizontino, se pegar o que o Pablo Maia correu, alguma coisa está errada, né? Então, existem dados, e assim, eu acho que o Carpini, ele não... Aí, o Massa ou era um conselheiro do Araquiri, o Carpini teve várias situações para pescar, diretas ou indiretas. E algumas coisas, não só na entrevista do Muricy, práticas. Ele teve o Água Santa, onde o time funcionou de uma forma. Ele teve, sobretudo, o jogo do Palmeiras. Eu não acho que o São Paulo se perdeu no ataque de pelanca dos dirigentes do jogo do Palmeiras. Ele se perdeu, o treinador se perdeu ao não se inspirar no modelo de jogo contra o Palmeiras, que funcionou muito bem. E aliás, era um modelo ideal para jogar contra o Novo Horizontino, que é um time que joga com linha de 3 e é muito forte fisicamente. Ele ignorou aquilo. O que aconteceu contra o Palmeiras. São Paulo jogou com linha de 3, dominou o Palmeiras. E não tinha o Caleri. Já tinha uma experiência muito bem sucedida e ele ignorou aquilo. Mas, quando ele perde o Ferreirinha, que estou vendo aqui, fez um golaço, está jogando bem, ele teve... Porque o São Paulo, como disse o Massini, empatou o jogo não jogando bem. Uma jogada individual do Lucas e o Ferreirinha fez um golaço num contra-ataque que esse time faz bem, mas precisa ter espaço para isso. Teve na jogada do Lucas. O Ferreirinha machuca. Ele teve a oportunidade do jogo de corrigir o time. Não, ele dobrou a aposta. Ele meteu o Eric. Isso. Então, cara, você pode falar, aconselhar, mostrar. É mais forte que o cara, é como com o Rogério. O que adianta isso? Você chamar, falar, olha, isso aqui não está funcionando, esses jogadores não estão sabendo aproveitar, esse modelo de jogo não funciona. Na Libertadores... Já era, né? Então, cara, é isso. O técnico Thiago Carpini terá agora um período para treinos maior do que o da pré-temporada, ao ser contratado pelo São Paulo em janeiro, para o lugar de Dorival Júnior. O próximo jogo do São Paulo é a estreia do time na Conmebol Libertadores, na primeira semana de abril. Ainda não há data ou adversário, mas o calendário reserva o dia 3 como referência. A equipe tricolor conhecerá os seus rivais no torneio continental na noite desta segunda-feira, quando a Conmebol fará o sorteio dos grupos. O São Paulo é um dos cabeças de chave. Até a primeira partida, serão cerca de 16 dias sem jogos. Carpini comandou seu primeiro treino no CT da Barra Funda em 13 de janeiro e estreou com vitória sobre o Santo André 7 dias depois. Agora vamos ver com esse período sem jogos como que o São Paulo vai voltar. E esse foi mais um giro de notícias do Tricolor. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês dos bastidores do Morumbi. Por isso é muito importante que você inscreva-se no canal e ative as notificações. E também, antes de sair desse vídeo, não se esqueça de já deixar aquela voadora marota no like. Valeu? Então até a próxima. Fui!